Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida, porque muitos não me conhecem e não sabem qual é a situação que eu me encontro numa cadeira de roda. Em 2016 aceitei Jesus, em 2017 fui separado para ser diácono e em 2018, 27 de setembro, se eu não me engano, nós viajamos para São Paulo. Dia 28 fui ungido e dia 29 retornamos para Linhares. Dia 1º de outubro foi meu aniversário e dei um culto de ação de graça na minha casa, na casa que eu morava. E dia 4 de outubro eu preguei em Mateus capítulo 8, o demoniado de Gadareno. E quinta-feira mesmo, dia 4, antes de eu pregar, fui para trabalhar no Farias e na BR quase sofri um acidente. Uma mulher ia de moto na minha frente e do nada saiu um capacete, não sei de onde foi, e veio de encontro o pneu dianteiro da minha moto. Mas eu consegui desviar e o carro que vinha atrás quase bateu em mim. E eu quase bati a um homem que estava na minha frente, que estava de moto. Na estrada, depois do Farias, um homem quase bateu em mim de carro também, na estrada. Preguei à noite e na sexta-feira, quando saí para trabalhar, eu só lembro que saí de casa. E depois que eu cheguei, depois do Farias, o mesmo homem que quase bateu em mim na quinta-feira me acertou de frente. E aí minha moto foi perca total. Eu quebrei a minha coluna e tenho 8 pinos na coluna. A minha perna esquerda tem 3 platinas. E mesmo assim, fui para o hospital, né? E os médicos diziam que eu saía de lá diretamente pro caixão. Fiquei 35 dias desacordado. Assim, exemplos. Estava acordado, mas porém não reconhecia ninguém. A minha lembrança tinha afetado, porque eu sofri um coágulo na minha cabeça. E passei aquela situação até fui para em Cariacica, na Serra, no Doro Silva. Depois saí de lá daquela situação. E passei 2018, 2018, ainda preguei ainda. Em 2019 eu fiz uma pregação e deu uma parada. Esse ano de 2021, eu vi que aonde eu estava, na igreja que eu estava, era muito longe, não tinha como eu ir. E eu só pensava em desistir de servir ao Senhor. Mas eu vi que não era momento de eu parar de servir ao Senhor. Era momento de eu continuar servindo a Deus. Porque eu dizia não, meu corpo dizia não, minha carne dizia não. Mas o Espírito Santo falava, não, você vai continuar. Você vai continuar. É por isso que hoje eu me encontro na igreja. Porque eu moro aqui na rua Avenida Castro Alves, no bairro Interlagos. E atrás da minha casa, na outra rua, Avenida Ouro Preto, tem uma congregação e eu estou fazendo parte dessa congregação. E graças a Deus que eu consigo ir, porque Deus está me levando, creio eu que Deus está me carregando nos braços dele. Porque eu tenho medo de me locomover em cadeira de roda, mas para ir para a igreja eu não tenho esse medo. Eu vou, só eu e Deus, e quando eu encontro companhia, vai comigo. Mas é assim mesmo que as nossas vidas somos. Porque em João capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu conhecia a verdade. Conhecia trechos bíblicos muito interessante, ou seja,
a Bíblia por completo. Quando eu li a Bíblia dentro de 2017 a 2021, já li ela por 5 vezes. Mas mesmo assim, como eu sofri um coágulo na cabeça, eu não consigo gravar muitas coisas, porque na hora que se eu fosse pregar, eu esqueceria de muitas coisas que a Bíblia diz, porque a Bíblia é o nosso manual, é a nossa libertação, que é aqui, através dessa Bíblia, que nós conhecemos a verdade, e a verdade vos libertará. João escreveu isso, e Jesus e o Espírito Santo fez com que ele escrevesse. E por que nós conhecemos a verdade e nós não cremos em Deus? Por que nós muitas das vezes estamos fracos? Porque não deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas? Então, meus queridos irmãos, é hora de nos encher cada dia mais do Espírito Santo. É hora de nós colocarmos na posição e adorar a Deus de todas as formas. Não importa se é só o estudo bíblico, mas nós temos que estar sempre cultuando a Deus, para que Deus nos enche do Espírito Santo e nos dá conhecimento bíblico, para que nós possamos sair, evangelizar, falar do amor de Deus para muitas pessoas que necessitam ouvir o amor de Deus. Vemos também que Mateus reporta, que Jesus era o Messias, e esse Messias foi o que Deus enviou para nos salvar. E quando Jesus chegou, Jesus estava pregoando, e ele não ficava só parado em um local. Ele saía da casa dele, porque o melhor que ele pregaria era nas estradas, era na rua, porque era onde que ele ia encontrar com pessoas, para que pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus e se converter. Mas mesmo assim, muitas pessoas ali estavam com Jesus. Não era simplesmente porque Jesus estava falando de Deus, mas sim porque ele sentia fome de comida. Não é conosco que, apesar de nós se alimentar de alimentos, mas nós temos também o próprio alimento, que é o alimento espiritual. Vemos que ali, quando ele estava no poço conversando com uma mulher samaritana, o discípulo chegou e falou com ele: trouxesse pão? E ele falou assim: agora eu vou me alimentar do que nenhum de vós possa se alimentar, que era do poder de Deus, que era da palavra do Senhor. E ele pregou na Samaria, e muitos samaritanos se converteram. Amém? Que Deus abençoe a todos, e que não pensa em desistir da igreja. É na hora que você se sente forte, é que você está fraco. E na hora que você está fraco, é que você se sente forte. Por isso que em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13 diz: orai sem cessar. A paz do Senhor a todos.